diga unas palabras motivadoras antes de hablar de la Iglesia. Lo voy a decir de forma sencilla e histórica. Nosotros, la Iglesia, decimos con cierto triunfalismo que queremos hacer una opción por los pobres. Mi punto de partida es que los pobres han hecho antes una opción por la Iglesia. Al menos en los pueblos que yo conozco más en Centroamérica, los pobres han desconfiado grandemente de gobiernos, partidos políticos, fuerza armada, fuerzas económicas, y han tenido una esperanza de que la Iglesia les ayude y les salve. Entonces, yo empezaría así. La Iglesia no puede fracasar, porque los pobres han depositado la confianza en ella. La Iglesia, si no es la Iglesia de Jesús, si no es la Iglesia de los pobres, si no es la Iglesia que es voz de los sin voz, si no es la Iglesia que ejerce misericordia activa hacia los pobres, en primer lugar sería una decepción para los pobres. Y por otro lado, si la Iglesia no hace lo que acabo de decir, sería una decepción para el mismo Dios. A igreja só é verdadeiramente igreja católica se ela for igreja dos pobres. Esta é uma tradição bíblica, é uma tradição evangélica, e a igreja não pode perder isso. Se ela perdesse, o Espírito Santo não o permitirá, ela faria ou trairia a si própria. Ora, nisso está a dimensão evangélica. Mas o que é novo é que a igreja, ao ter essa consciência, se defronta com um fato social diferente, que é essa emergência desse pobre agora como sujeito social e como sujeito que quer participar dentro da igreja. A igreja da tradição, os padres, as paróquias, foram abrindo seus espaços para que os pobres entrassem e ocupassem lugar. E eles foram se dando conta de que, na verdade, eles não só são atendidos pela igreja, mas eles são igreja mesmo. E essa consciência de que eles são igreja os ajudou também a crer que eles também são cidadãos, que eles constituem a sociedade. Eles hoje são ativos, estão presentes na igreja, eles querem participar das decisões, nas deliberações, nos movimentos eclesiais, eles querem também participar na escolha daqueles que devem dirigir a igreja. No fundo, eles querem mostrar que eles são realmente cristãos, que o batismo é para eles uma realidade, e querem fazer valer esse batismo através da sua voz, das suas práticas e da sua maneira de ser. El Vaticano II abrió una puerta al mundo moderno y podemos decir que esta puerta es la que ha permitido a la Iglesia de América Latina, a través de Medellín y de Puebla, avanzar hacia esta línea de la Iglesia de los pobres. Pero la impresión que tengo yo es que el Vaticano II es una puerta. Y si no se camina hacia adelante, hay el peligro de caminar hacia atrás, que es lo que tal vez está pasando en Europa. Entonces, esta puerta es la que ha permitido
el reflexionar, el vivir, el acercarse no al mundo de los ricos, sino al mundo de los pobres, y de aquí han surgido las comunidades de base, de aquí ha surgido todo un movimiento diferente de una iglesia nueva, que en realidad podemos decir que es la iglesia más primitiva, más evangélica, más de los orígenes. Então a consciência é de que os pobres são igreja e que os pobres devem, em nome da sua fé, não aceitar mais a pobreza e fazer dessa igreja um grande instrumento de libertação e um lugar onde já se vive um pouco desse sonho de liberdade e de fraternidade. Qual é, assim, a nova consciência de igreja que acompanha essa irrupção dos pobres na América Latina? Bueno, precisamente es difícil separar la conciencia de iglesia de los pobres y la realidad misma de la iglesia. Yo creo que cada vez más los cristianos de pueblo en América Latina están reconociendo que no son solo clientes o fieles pasivos de la iglesia, más que ellos son la iglesia. Las comunidades cristianas en las bases populares son verdaderos espacios donde el pueblo puede reconocerse a sí mismo y puede redescubrir su fe y las raíces de su fe y de su esperanza. Igreja dos pobres atualmente é como que uma utopia, uma aspiração, um desejo, embora haja também subjacente, oculta, escondida, uma igreja dos pobres que é diferente. A América Latina está realizando um esforço imenso para construir um novo modo de ser igreja, como se diz nas comunidades de base. E esse novo modo de ser igreja já tem mais de 15 anos, de modo que é um processo real, é alguma coisa que está se realizando, está crescendo, e todos os países da América Latina estão sofrendo essa fermentação, essa renovação profunda da igreja a partir dos meios pobres. Por outro lado, nós sabemos que é um processo frágil, que sofre contradições, dificuldades da parte da sociedade, da parte mesmo da igreja, de modo que em grande parte é também um desafio. Uma igreja que faz opção pelos pobres, ela confessa que não é pobre. Confessa que ela está fora do mundo dos pobres e, ao mesmo tempo, toma consciência que, evangelicamente, ela deve estar no meio do... A base social da igreja, isto é, da igreja tradicional, de paróquias, de bispos, não são os pobres.
é a classe média. Porque os pobres têm vergonha de entrar nas igrejas, porque eles têm que botar sapato que não tem, têm que colocar uma roupinha melhor que não tem. Então os pobres veem que o lugar deles não é na igreja. O lugar deles é na romaria, é no santuário, é junto aos santos fortes que têm suas capelinhas. Então quando se fala de igreja dos pobres, esta camada social que comumente compõe a igreja, vai à igreja, constitui os movimentos comuns de igreja, de casais, as associações de paróquia, ficam estranhados, porque de repente eles se sentem excluídos dessa igreja dos pobres. Por isso que esse conceito é complicado para a grande maioria, especialmente é complicado para os padres, para os bispos, que nós não somos pobres. Nós fazemos uma opção pelos pobres. As classes médias têm lugar na igreja na medida em que se associam, se incorporam na caminhada de libertação do povo. A causa de Jesus exige uma ruptura, exige uma opção pelo pobre, contra a pobreza dele, exige a busca da justiça, da perestroika pessoal, isto é, da transparência, da verdade pessoal. Implica uma vontade de mudar esse mundo e de se revoltar contra esse mundo que está aí. Essa é a causa de Jesus. E o positivo dessa causa, que esse mundo pode ser o lugar do encontro entre as pessoas, onde Deus, até Ele, se sinta bem entre nós. Reino de Deus. Para la teología de la liberación, la preocupación central es el reino de Dios. El reino de Dios es algo absoluto en la historia. Jesus foi pobre, ele se associou aos pobres e ele privilegiou os coxos, os cegos e disse: o reino de Deus, se é de todo mundo, é, mas ele começa por vocês, porque o reino de Deus quer restabelecer a vida que está humilhada. Então comece pelo pobre humilhado, comece pela justiça negada, então entrega a justiça para quem sofre sobre a injustiça. O sentido último da opção pelos pobres é que Deus veio a nós pelo caminho dos pobres, fazendo-se um pobre, e o caminho nosso de encontrar Deus e nossa libertação no mundo e também na eternidade, na história e também na escatologia, é o caminho do pobre. Fora dos pobres, a igreja atraiçoa a sua missão histórica e coloca também em questão o seu destino eterno. Esse é o sentido último radical. Não é uma oportunidade, não é um oportunismo, não é também um objetivo puramente político, que é também político, mas não é exclusivamente político, é um objetivo profundamente espiritual que concerne a essência da igreja. Se a igreja trai os pobres, a igreja traz o fundador Jesus Cristo. En el fondo nosotros optamos por los pobres porque los pobres fueron los predilectos de Jesús. Y porque Jesús, a través de su vida y de toda su práctica y su ministerio, nos mostró que es Dios mismo quien opta por los pobres. Los pobres son la debilidad de Dios, son el punto donde Dios se hace sensible y sufrido y esperanzado en la historia humana nuestra. No olvidemos que desde el punto de vista más dogmático, en palabras un poco más difíciles, se define a la Iglesia como el sacramento, la presencia, la señal de Jesús entre nosotros. Así comienza el Vaticano II. Entonces, si nosotros no hacemos presente esos valores fundamentales de Jesús en este mundo, de decir verdad, de mostrar misericordia, de trabajar por la justicia, de dar esperanza, de encaminar hacia la salvación, de ayudar a que la gente se ponga en contacto con Dios Padre, si no hacemos eso estamos defraudando a Dios. Y yo creo que no tenemos ningún derecho ni a defraudar a los pobres históricos que han hecho una opción por la Iglesia, ni a defraudar a Dios, que tuvo el humor de poner su esperanza en manos de estos seres humanos que llamamos Iglesia. Eu te louvo, Senhor, por todas as lavadeiras, porque não são trouxas. Glória, 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 Senhor.
louvo, ó Deus, pela cana que produz o açúcar, o álcool e a rapadura. E a pinga também. Eu te louvo, Senhor, por todos os mártires da América Latina, que está vivo entre nós. Glória, glória, glória ao Senhor. Glória, glória, venga del reino de amor. La teología de la liberación siempre está preocupada, no solamente cómo le va a la iglesia, sino cómo le va al reino de Dios. Y nuestra fidelidad absoluta es al reino de Dios. La iglesia es algo relativo, ¿no? Y es el reino de Dios, la realidad del reino de Dios, tal como va apareciendo y se va construyendo en los procesos populares de liberación, es lo que juzga a la iglesia, lo que da sentido a la iglesia, ¿no? Para nosotros la iglesia es algo relativo, es importante porque sin la iglesia no seríamos capaces de descubrir la presencia del reino de Dios en los procesos revolucionarios, en los procesos de liberación. Por eso la iglesia es necesaria, pero es algo relativo. Nosotros estamos centrados en el reino de Dios. Nuestra fidelidad es al reino de Deus. Ora, esse reino de Deus ganha duas expressões. Uma expressão consciente, eu diria religiosa, que é de todos aqueles que têm fé e falam de Deus, e falam desse reino. Então aí aparecem as celebrações, os discursos, as comunidades que se reúnem ao redor disso. E também no mundo que não fala de Deus, mas vive a causa de Deus, que é a causa da luta pela vida, pela justiça. Tudo isso é reino de Deus. Então o reino atravessa o mundo e atravessa a igreja, mas atravessa também o antirreino, aquilo que milita contra a vida, que é a opressão contra a qual nós devemos lutar. Então reino e antirreino atravessam o mundo e a igreja. E nós queremos que esse reino seja mais fortificado pela prática das comunidades, pelas pessoas, cristãos ou não, conscientes, que optam pelo outro, pela vida y dignidad do otro. Una iglesia que quiera realmente cumplir con el proyecto del Padre, siguiendo a Jesús, tiene que enfrentar necesariamente conflictos parecidos a los de Jesús. Tiene que asumir con honestidad la causa de la vida. Saber que como Jesús tampoco va a salir sin heridas de esta tarea evangelizadora. Y tiene que asumir que el conflicto es algo inherente, es la herencia que Jesús dejó. Tiene que vivir tan apasionadamente la causa de la vida que por ella llegue a la pasión. El seguimiento de Jesús, que es el núcleo de la espiritualidad cristiana, exige pues el proseguimiento de su causa. Exige el compromiso con el reino, el compromiso con los pobres. La Iglesia de los pobres tiene una responsabilidad profética, pero más que eso, tiene una responsabilidad también política. Yo hablo mucho de que la Iglesia de los pobres no es apolítica. Es una iglesia que asume conscientemente una responsabilidad política en medio de los pobres. As comunidades, as periferias, é como uma grande lixeira humana. Está tudo jogado aí. E ninguém vê ordem nem vida nisso. Mas nesse lixo há sempre fogo. Pode chover, pode fazer vento, pode fazer sol. Há sempre um fumozinho que está saindo. Uma mulher da comunidade disse, esse é o Espírito Santo. Está a lixeira humana ali, mas tem uma brasa lá embaixo que nunca se apaga, que é a esperança, que